Não importa quanto tempo você estuda, sem aumentar o seu vocabulário em inglês, você nunca será fluente. Bom, no vídeo aula de hoje eu vou te ensinar uma técnica que vai te auxiliar a como aumentar o seu vocabulário em inglês, de uma maneira simples e rápida. Então fica nesse vídeo que você vai aprender bastante. Olá, bem-vindo a mais um vídeo aula do Fast English One. Eu sou o professor Paulo César da Fast English e o nosso tema de hoje é vocabulário. Todo mundo que está aprendendo inglês tem uma preocupação central, que é como aumentar o seu vocabulário para se tornar fluente. E essa preocupação ela é legítima, porque você até aprende as estruturas gramaticais da língua, mas sem vocabulário ela é como se fosse uma casa que você construiu, mas você não colocou móveis e não colocou nenhuma decoração dentro dela. Então ela é vazia. Tá? Então vão aqui algumas dicas que você pode ter, que você pode, na verdade, aplicar para aumentar o seu vocabulário. Bom, as dicas mais comuns são, você deve ler livros de histórias, jornais e revistas. É a fonte muito boa e muito grande de vocabulário para você. Você pode aprender vocabulário assistindo os filmes e as séries, e além de tudo, se divertir. E você também pode aprender muito vocabulário em inglês ouvindo músicas. Mas no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu vou te ensinar essa técnica simples, que quando você aprende uma palavra, você, através de sufixos, você vai aprender as outras classes dessa mesma palavra. Então você aprendeu uma palavra e ela pode expandir até 4 novas palavras. Okay? Antes de continuar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para você não perder nenhum das vídeos aulas que nós vamos publicar aqui no nosso canal, para te ajudar bastante a você melhorar o seu inglês. Bom, então continuando o nosso papo sobre word class, nós falamos então que quando você aprende uma palavra em inglês, há a possibilidade de você, a partir dessa palavra, aprender 3 outras novas palavras. No total é de 4 palavras. Essa técnica a gente chama de word class. O que é isso, word class? Bom, word class é o seguinte. Muitas das palavras, elas têm 4 formatos. Elas têm um formato para verbo, um formato para substantivo, um formato para adjetivo e um formato para advérbio. O que é um substantivo? Bom, o substantivo são as palavras que nós usamos para dar nome às coisas e às pessoas. Por exemplo, car, house, Peter, restaurant, river. O verbo, as palavras que são usadas como verbo, elas têm como função falar dos nossos estados, nossos sentimentos e também das nossas ações. Exemplos de verbos: o verbo to be, like, have, take, can, plan. Já os adjetivos são as palavras que nós usamos para dar qualidade aos substantivos. Então, por exemplo, beautiful, blue, important, good, nice. Então esses são os adjetivos que, usados juntamente com substantivos, vão dar uma qualidade ao substantivo. E a última classe de palavra, que é o advérbio. Os advérbios eles se referem aos adjetivos, mas principalmente aos verbos. Tá? Eles dão qualidade, os advérbios dão qualidade aos verbos e adjetivos. Em particular aqui nós vamos falar dos advérbios de modo. Tá? Então um exemplo: quickly, slowly, possibly, imaginatively. Right? Então são todos advérbios que vão ser usados para dar qualidade ao verbo ou até mesmo ao próprio adjetivo. Para aplicar essa técnica do word class, é importante que nós conheçamos a palavra raiz. Então, as palavras em inglês que nós chamamos de root word, que são palavras raízes, que quando nós adicionamos um sufixo junto dessa palavra, ela se transforma em outra. Então, você tem um verbo, você coloca um sufixo, esse verbo se transforma em um adjetivo. Ou um substantivo que se transforma num adjetivo. Ou um adjetivo que se transforma num substantivo. E no caso dos advérbios de modo, é um sufixo único, é bem simples. Você pega um adjetivo e adiciona um sufixo li. Então, todos os advérbios de modo
virão sempre do adjetivo. Então é super simples para você aplicar e aí expandir esse seu vocabulário. Então vamos a um exemplo. Uma palavra raiz, act. Então nós temos act, é uma palavra raiz que significa, é o verbo, ela pode ser o verbo, então é o act. Se eu adicionar um sufixo on ou ion, que é um sufixo muito comum que transforma verbo em substantivo, eu tenho um substantivo. Então act, action. Já são duas palavras. Se eu pegar a palavra act, que é essa palavra raiz, e adicionar um sufixo ive, eu tenho um adjetivo. Act, active. Então, eu tenho act, action, act. Então, a primeira palavra que eu aprendi, act, agora eu já tenho mais duas outras. São 3 palavras que eu aprendi. E aí fica super simples. Para formar um adjetivo, é só você adicionar o li, esse sufixo li. Então, active é o adjetivo que vai transformar é transformado, né, na forma advérbio, com acrescentando li. Então fica active, actively. Então, resumindo, você tinha uma palavra, aprendeu uma palavra, act, adicionou os diferentes sufixos e de uma palavra você tem 4. Então você expandiu o seu vocabulário de uma maneira bastante simples. Então repetindo, act, action, active, actively. Bom, essa é a primeira etapa. Segunda etapa na sua aprendizagem, com o novo vocabulário, você precisa aplicar. Bom, aprender palavras ainda não é o suficiente, isso não vai te trazer fluência. É preciso que depois de você expandir essas palavras, você saiba como usá-las. Então é importante que você escreva sentenças, né? Como no exemplo que nós vamos ver agora, com as 3 palavras, com as 4 palavras na verdade. Act, action, active and actively. Ok? Bom, vamos dar uma olhada agora também. Quais são os sufixos mais comuns para cada uma dessas classes? Quais são os sufixos que transformam as palavras em substantivos, em adjetivos e até em verbos? E o advérbio, como nós já falamos, é um sufixo único que é o li, que é bem simples. Vamos dar uma olhada nessa tabelinha agora no vídeo. Ok? Então, essa é a nossa dica para essa técnica super simples. Faz uma tabela quando você aprender uma palavra nova, quando você estiver lendo jornal, revista, aprender uma palavra nova na música, aprender uma palavra nova quando você está assistindo os filmes. Procure no dicionário qual é a forma dela, substantivo, se ele é um verbo, qual é o adjetivo, porque dessa forma você vai expandir o seu vocabulário 2, 3 vezes mais. E aí, o rumo à sua fluência vai ficar bem mais simples. Bom, essa era a nossa dica de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E se gostou, deixa o joinha pra gente também, bom? E acompanha aí o nosso canal, porque nós vamos ter muitas novas dicas para você melhorar o seu inglês. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo vídeo. Bye!